morde e assopra, dureza e recuo, firmeza, mas também medo. Esse é o posicionamento que Trump vem demonstrando nos últimos dias e, claro, isso traz muita volatilidade nos mercados como um todo, o que surgem riscos, mas também oportunidades. E, claro, vamos lembrar da previsibilidade aqui no Brasil, nesse caso, infelizmente, porque continuamos acelerando no processo de populismo. Enquanto o mundo pode caminhar por uma direção, o Brasil, infelizmente, passa longe de olhar os seus problemas domésticos. Vamos entender mais a fundo esse contexto e falar um pouco de ouro, Bitcoin, título público americano, título público brasileiro e, claro, isso tudo como oportunidades. Vamos entender. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ontem, num evento para investidores privados no JP Morgan, falou da possibilidade de uma desescalada da guerra comercial. Abre aspas para ele. Ninguém acha que o status quo seja sustentável. Ou seja, ninguém acredita que as altíssimas e selvagens tarifas impostas nesse momento, claro, já recuou muito daquele primeiro dia do anúncio, dia da libertação, assim nomeado por Donald Trump, já recuou muito, mas mesmo assim continua muito alto e mais, uma falta de previsibilidade do futuro que acaba afugentando os investidores e jogando contra justamente aquilo que Donald Trump quer, a reindustrialização dos Estados Unidos e a necessidade de baixar a taxa de juros. Veremos que nos últimos dias não foi isso que aconteceu. Pois bem, após o anúncio de Scott Bessent, ontem, na terça-feira, as bolsas americanas subiram forte e acabou puxando o mundo como um todo. Hoje, na quarta-feira pela manhã, Donald Trump prometeu um corte substancial nas tarifas contra a China e prometeu ser, abre aspas, muito gentil em futuras negociações com os chineses. Obviamente isso também tem dado um impulso no mercado agora na quarta-feira que estamos gravando, por volta das 9 da manhã, mas o meu foco não é falar do mercado hoje, e sim num contexto mais amplo. Mas vamos entender como isso também está afetando, que é importante. Mas Donald Trump falou textualmente que as tarifas para a China não serão dos atuais 145%, selvagem, ou seja, é praticamente uma impossibilidade de comércio, mas também não serão zero. Disse que vai cair substancialmente, mas não será zerada. Estamos em um período de transição, disse ele. Faremos um acordo com a China. Acredito que o processo será muito rápido. Isso, somado a Scott Bessent ontem, abriu possibilidade para um respiro dos investidores poder procurar oportunidades em meio à correção que os mercados tiveram nos últimos tempos. E mais, Donald Trump também foi importante, enfático ao falar que não teve intenção em demitir Jerome Powell. Seria o momento apropriado para reduzir juros, mas ele não quis demitir Jerome Powell. Ou seja, vamos contextualizar aqui que o presidente Trump, que indicou Powell em 2017, em novembro de 2017, e ele assumiu o cargo em fevereiro de 2018, sucedendo Janet Yellen no comando do Banco Central, ele vem pressionando para que Jerome Powell baixe as taxas de juros, porque os Estados Unidos, numa dívida de mais de 36 trilhões de dólares, apenas nesse ano, em 2025, vence por volta de 9 trilhões. 25% da dívida vence esse ano. E isso, obviamente, força a necessidade de baixar as taxas de juros para que essa rolagem da dívida seja de forma mais barata, com custo financeiro maior, uma vez que há uma clara e óbvia necessidade dos Estados Unidos reduzirem o seu endividamento. Se ele rola essa dívida com taxas de juros mais altas, obviamente pressiona toda essa rolagem, o que naturalmente ele quer que baixe as taxas de juros. Só que ao baixar a taxa de juros, quando há pressão de inflação, você estimula ainda mais a pressão de alta dos preços, o que obviamente leva a um processo inflacionário que não é nada populista, nunca dá vantagem ao presidente de turno e, claro, a inflação é o que leva ao maior empobrecimento da população. Então Trump disse que não quer demitir Jerome Powell, mas que é importante que ele consiga não se atrasar. Ele chamou de Mr. Too Late, senhor atrasado, naquelas analogias muito próprias de Donald Trump. Ele disse que
está atrasado, tem que baixar os juros, mas não quis demiti-lo. Ou seja, após o mercado cogitar a possibilidade de Trump querer demitir, apesar que não há previsibilidade legal para isso, mas ele continuar forçando a barra para que Powell fosse demitido, ele vem a público e diz que não, o que também, obviamente, tranquiliza mais os mercados. Em meio a tudo isso, o Ministério do Comércio chinês falou que a atitude da China em relação à guerra tarifária lançada pelos Estados Unidos é clara. Abre aspas, não queremos guerra, mas não a tememos. Se brigarmos, será até o fim. Se conversarmos, a porta ficará escancarada, deixando claro espaço que todos já compreenderam que nesse nível de escalada e briga há uma relação de perde-perde. O que precisa ser ajustado, quando o claro objetivo de Donald Trump é trazer mais fábricas, mais investimentos para os Estados Unidos, mas lembrando que isso não é trivial. Produzir num país super desenvolvido como os Estados Unidos, onde a mão de obra mais cara também acarreta problemas e, claro, custo de caixa para as empresas. Precisa essas empresas gastar bilhões para produzir as suas fábricas, levar as suas fábricas para os Estados Unidos, contratar pessoas, não é um processo trivial. Por isso, essa falta de previsibilidade e instabilidade como um todo dos mercados. Em meio a tudo isso, a essas mensagens de alívio por parte de Scott Bessent, de Trump e do Ministério do Comércio da China, nós vemos agora, e falei, não é o foco desse vídeo, mas é importante ressaltar que agora as bolsas estão subindo de forma importante, os principais índices dos Estados Unidos subindo mais de 2%, a Europa também subindo mais de 2%, o Japão quase 2,5% e o Brasil também, o índice brasileiro futuro, o Ibovespa ainda não abriu, subindo 1% e o dólar caindo 0,72%, o real se valorizando. E todas as curvas de juros no Brasil, com vencimento de 2025 até 2031, praticamente em baixa. Mas o mais importante a ser contextualizado aqui é que essa instabilidade gerou movimentos importantes que devemos ficar de olho. O ouro, por exemplo, subiu 8%. Apenas no mês de abril, atingindo uma máxima histórica de mais de 3.500 dólares por onça Troy, a máxima histórica. Em um ano, o ouro subiu 44%, de 2.300 dólares para acima de 3.300 na cotação atual. Agora, no último mês, o ouro cedeu 6%. Por que isso? Porque historicamente, quando a taxa de juros nos Estados Unidos é mais alta, não há tanta demanda por ouro, porque você pode comprar títulos americanos que te pagam juros. O ouro não paga juros, portanto há um custo de carrego maior quando você compra ouro e a taxa de juros está alta nos Estados Unidos. Quando o mercado começa a sinalizar que a taxa de juros pode cair nos Estados Unidos, dadas as últimas mensagens aqui de alívio da guerra tarifária, que seria menos pressão inflacionária, isso poderia abrir espaço para uma taxa de juros cair e até o ouro teve essa correção atípica, porque foi completamente fora do padrão. Taxas de juros subindo e ouro se valorizando nos últimos tempos. Eles normalmente acontecem com sinais opostos e o que ele veio acontecendo foi uma clara sinalização de busca por proteção no ativo, que é o ouro histórico, mesmo com as taxas de juros subindo nos Estados Unidos. Em paralelo, nós vimos a taxa dos títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos, que no último ano subiram de forma substancial e importante. Quem comprava esse título público em setembro do ano passado recebia por volta de 3,60, 3,70 por ano de taxa de juros. Isso chegou a atingir quase 4,80, o que encarece essa rolagem da dívida dos Estados Unidos e a tomada de novos créditos. Mas nos últimos dias, apesar de ter batido 4%, subiu de novo para 4,50 quando o Trump ameaçou aumentar ainda mais, e aumentou de fato as tarifas para a China para 145%, voltou para próximo dos 4,55 e agora trabalhando nos 4,40. Um leve recuo, mas se olharmos ainda nos últimos meses, uma forte apreciação da taxa de juros. Os títulos depreciaram, perderam valor porque a taxa de juros sobe, o que obviamente encarece o custo da dívida, e é aí que eu falei que está indo na contramão do que o próprio Trump quer, sinalizando e obviamente deixando claro que ele quer que as taxas de juros baixem, mas as suas movimentações e a sua agressividade no sentido das tarifas
fez com que as taxas de juros dos títulos públicos americanos subissem de forma importante, como olhamos aqui. E mais, o DXY, que é o dólar, frente a uma cesta de 6 principais moedas no mundo, caiu, o que sinalizou, obviamente, que investidores com aversão ao risco venderam títulos públicos americanos, o título deprecia e o juro sobe, e venderam dólar. Ou seja, o DXY, que no começo do ano estava na casa dos 110 pontos, hoje está abaixo de 100 pontos. Uma depreciação de mais de 10% do dólar frente a essa cesta de 6 principais moedas. E uma das opções que os investidores vêm comprando, além de euro, ouro ou Bitcoin, como falaremos, é o franco suíço. Ao olharmos aqui o gráfico do franco suíço, ele caiu 11% o dólar frente ao franco suíço apenas em 2025. Portanto, há um claro sinal de venda de dólares, venda de título público americano, venda de ações nos Estados Unidos e esse dinheiro direcionando para euro, ouro, franco suíço ou o Bitcoin, como a gente viu, que apesar da queda importante nos últimos dias, mostrou um sinal importante. Mesmo em meio à aversão ao risco, ele voltou ali da casa dos 78 mil dólares para acima de 93 mil dólares que está sendo negociado nesse momento. Então, em meio à falta de previsibilidade, mesmo assim, ele conseguiu recuperar, o que dá uma sinalização. Será que o Bitcoin pode ser o ouro futuro? Até acredito que sim, é importante que isso seja mencionado, só não sabemos o horizonte de tempo. Em meio a tudo isso, enquanto acontece isso no mundo como um todo, Galípolo, presidente do Banco Central do Brasil, assumiu ontem que a inflação está completamente disseminada. E é o que nós falamos aqui há 2 anos. Em meio a essa falta de previsibilidade e volatilidade no mundo como um todo, além de tudo isso, nós temos o problema doméstico que não é endereçado. Muito pelo contrário, aceleramos no processo populista, que acelera ainda mais a desvalorização da moeda, que tem como consequência a alta dos preços, portanto a inflação. E Galípolo, indicado por Lula, teve que vir a público e assumir o óbvio, que a inflação está disseminada. Vamos pegar as suas próprias palavras para que não pareça que seja eu falando. Abre aspas para Gabriel Galípolo. Quando a gente olha para os preços, percebe que a inflação acima da meta está bastante disseminada e não é algo pontual, disseminada entre vários produtos, sejam bem industriais ou sejam serviços. Ou seja, a inflação está presente de volta na vida do brasileiro. Inclusive, Alckmin, o vice-presidente e ministro também, disse que o governo pretende zerar o imposto de importação daqueles produtos não fabricados no Brasil. Ou seja, aquilo que nós não fabricamos internamente, ele aceita zerar os impostos de importação, deixando claro que eles sabem que impostos é um inimigo do livre comércio e, portanto, da eficiência. Mas eles só fazem isso quando a gente vê a popularidade caindo e a inflação estourando pelo fato deles serem irresponsáveis fiscalmente. Claro que tudo isso pode abrir oportunidades para o Brasil. A China vem comprando mais soja do Brasil do que vinha há 1 ano atrás. A China, inclusive, abriu um mercado para pescado extrativo do Brasil, que dizem ter um potencial de 1 bilhão. Tudo isso pode ser oportunidades. Mas em meio a grandes oportunidades, há um fator principal. Os Estados Unidos é a principal economia do planeta. E é importante que o Brasil siga alinhado a eles. Apesar do governo atual adorar fazer parcerias com ditadores e governos completamente autoritários, como o Brasil tem se tornado. Mas também é fato que o Brasil não cansa de perder oportunidades. Por mais que possa aparecer oportunidade na soja, no pescado extrativo ou em qualquer outra commodity que o Brasil exporte, enquanto nós não endereçarmos a solução do problema interno, da irresponsabilidade fiscal, do governo passar a cortar os gastos de fato, nós continuaremos trabalhando com uma moeda desvalorizada. Não adianta falar, Bruno, ela voltou de 6 para 5,70. Pode ir a 5,50, 5,40. Mesmo assim, estruturalmente é extremamente desvalorizada e isso já contrata uma inflação interna, que é a perda do poder de compra da moeda ocasionada pelos gastos exacerbados do governo, que mais vem a público para dizer que a eletricidade, além desse populismo, será de graça para 60 milhões de pessoas. Os outros precisam financiar isso, subsídio que causa endividamento estatal que leva à desvalorização da moeda. É tudo da boca para fora, porque o endividamento continua acelerando. Ontem Lula veio a público e falou que pretende criar um plano de saúde por R$100 por mês. Quem financiará isso?
Nós, pagadores de impostos, mais endividamento, mais desvalorização da moeda para angariar popularidade. Portanto, em meio a um cenário e contexto global completamente imprevisível, aqui no Brasil a previsibilidade do populismo faz com que as nossas crises sejam mais intensas e mais longas, inclusive do que os nossos pares. Ou endereçamos esse problema, ou a inflação será cada vez mais galopante e presente em nossas vidas. Isso não tem genialidade alguma, tem princípios básicos de economia e olhar um pouco, só um pouquinho, de história. É simples, o populismo leva à inflação e o ciclo econômico que dura 15, 20, 25 anos está terminando. Populismo em queda, inflação em alta. Eles tendem a acelerar o populismo. Ou acordamos, ou seguiremos pagando caro com os nossos bolsos. Seguimos.